Miriam Valadares conheceu, em uma visita, ela conheceu uma estratégia que assegura resultados superiores no programa de ATF. Confira. O ponto de parada é a fazenda Água Limpa, que fica no município de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O pecuarista José Fernando não abre mão das tecnologias a fim de aumentar o potencial produtivo das terras e do rebanho. Nos campos, observamos a utilização da integração lavoura-pecuária. Já no curral, aproveitamos para acompanhar um dia de manejo com foco no aumento da taxa de fertilidade das fêmeas. Há 15 anos, a inseminação artificial ganhou espaço na fazenda. A inseminação artificial por tempo fixo veio na sequência. Usamos a técnica da IATF há uns 6, 7 anos. Buscando a padronização do lote da bezerrada, a uniformidade tanto na era para ter uma facilidade de controle de parto e esses produtos estarem numa qualidade mais parelha para futura venda na idade de trabalhar como touro reprodutor. No Brasil, a utilização da tecnologia vem ganhando espaço. Hoje, aproximadamente 12% das fêmeas em idade reprodutiva são inseminadas. Deste total, 90% das vacas e novilhas são submetidas à inseminação artificial por tempo fixo. A inseminação artificial hoje é uma ferramenta fundamental para as propriedades que trabalham com cria, para poder aumentar, maximizar essa produção. Hoje, num contexto geral, a IATF cresceu muito. Hoje, em torno aproximadamente de 12% das fêmeas em idade reprodutiva já são inseminadas. Então, assim, é uma ferramenta que vem contribuindo muito para a melhoria da qualidade da carne, já que nos possibilita fazer cruzamento industrial e até mesmo o Nelore melhorado. Na fazenda Água Limpa, foi dia de levar os animais para o curral. O lote é formado por 30 fêmeas. O médico veterinário da MSD Saúde Animal é quem explica os detalhes do manejo. Essa é uma propriedade que trabalha hoje com a sincronização, ressincronização e a utilização do GNRH no momento da inseminação, que é o Fertagil. Hoje, na retirada do implante, é feita a marcação nessas vacas, na inserção do osso do ilho e do isco, na inserção caudal, é feita uma marcação. São 3 scores de mancha. 52 horas após, quando essas vacas retornarem para serem inseminadas, o médico veterinário vai fazer a avaliação. Aquela vaca que tiver com a mancha bem aparente, uma mancha bem marcada mesmo, é uma vaca que não aceitou o cio, é uma vaca que não aceitou a monta. Então, possivelmente, é uma vaca que não emprenharia dentro do protocolo de ATF. Então, nós vamos fazer a aplicação do Fertagil, 1 ml no momento da inseminação, para a gente poder ter um acréscimo de até 5% nessas vacas múltiplas. Aquelas que apresentarem uma mancha um pouco fraca, mas que recebeu uma monta, que foi um pouquinho, nós também vamos fazer a utilização do produto. Nós só não vamos utilizar naquelas vacas que limparem totalmente a mancha. Essa nós só vamos inseminar. Geralmente, de 20% a 30% do lote recebe o Fertagil. Com essa nova técnica de utilização do Fertagil no dia da inseminação, a gente tem obtido bons resultados, melhoria. A gente sempre vinha brigando com resultados de 50%, 52%, 55% de índice. E com a utilização do Fertagil, nós já conseguimos aqui nessa fazenda um índice de 66%. É claro que tem lotes que você não vai conseguir esse índice tão grande, mas aqui nós conseguimos e a gente comprovou que a utilização desse Fertagil aumenta aí de 10% a 12% no índice final da inseminação. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Havia um bloqueio, chamado bloqueio atmosférico, impedindo a ocorrência de chuvas em praticamente toda a região. Esse bloqueio está enfraquecido, o que significa que nós teremos a volta da chuva em algumas regiões da parte de baixo do mapa do país.
A Juliana Rezende traz as informações do tempo e mostra onde pode chover. Uma frente fria avança agora em direção à região sul e provoca instabilidades novamente no sul do país. Após um período de tempo mais seco, onde a umidade do solo declinou de forma abrangente em praticamente todo o centro-sul do país, no decorrer dos próximos 5 dias, as instabilidades se concentram na região sul. Volta a chover entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alcançando também a costa leste do estado de São Paulo. As pancadas de chuva ocorrem de forma mais forte, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com acumulados de até 15 milímetros. Agora, entre as regiões centro-oeste e também a maior parte da região sudeste, a expectativa ainda será de tempo seco até o dia 6 de agosto. Durante o segundo período, as instabilidades ainda seguem concentradas na região sul, agora perdem um pouco mais de força e se concentram somente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a costa leste do Paraná. Nas demais áreas do sudeste, centro-oeste e também do centro a oeste paranaense, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, volta a chover na região sul. As instabilidades seguem mantendo os índices de umidade do solo mais elevados e os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da umidade do solo. O sucesso do seu confinamento passa por um trato de alta qualidade e pela misturadora mais utilizada em confinamentos no Brasil, a Rotormix Profi da Casale. A Rotormix é a mais rápida e versátil misturadora de ração total para gado de corte e de leite, aliando baixo custo operacional e grande agilidade na distribuição do trato, misturando em até 3 minutos os mais variados tipos de dietas, como forragens de fibra curta e média, farelos e inúmeros resíduos da agroindústria. A Rotormix também garante homogeneidade na mistura da ração 100% seca, sem volumoso. Para garantir o menor consumo de combustível e maior durabilidade do mercado, foi essencial o desenvolvimento do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Graças à menor demanda de torque, proporcionada por uma estrutura leve e formato escalonado, garante maior fluidez do material durante a mistura. Além disso, suas molas ajudam a soltar materiais compactados e protegem o sistema de acionamento. A Rotormix vem com balança eletrônica programável de série, que mantém em sua memória dietas para inúmeros lotes de animais, com programação de diferentes cargas e descargas. Como opcional, é possível transferir dados para um software e fazer a gestão diária do trato e controle dos estoques. Outro grande benefício que você terá ao trabalhar com uma Rotormix é a sua grande longevidade e a baixa necessidade de manutenção. O fundo em aço inoxidável, muito importante para a proteção contra a forte abrasão da silagem, é de série e você pode optar pelo revestimento total ou ainda a construção de toda a caçamba em inox. O sistema de engrenagens e correntes, com acionamento superdimensionado, com rolamentos industriais de fácil reposição, são exemplos do projeto que garante esta durabilidade. E se você quer fazer o trato a pasto, a Casale desenvolveu um kit que deixa a Rotormix ainda mais versátil. Ele consiste de eixo tandem, com molejo super reforçado, células de carga especiais e bica estendida. Nossos misturadores podem ser fornecidos em diversas capacidades e nos modelos tracionada por trator, estacionária ou montada em caminhão. Conte com o nosso time de especialistas para ajudar na escolha da melhor opção para a sua propriedade. Tenha você também uma Rotormix e produza mais com a Casale. Bom, você acompanhou logo no início do programa um material, uma reportagem de Miriam Valadares falando sobre a importância da IATF. Agora você vai conhecer a história de Flávio Alexandre, um pecuarista apaixonado pelo que faz e destaca também a IATF, que é uma ferramenta, segundo ele, muito importante para a rentabilidade na sua propriedade. Veja só. Em 1989, o mineiro Flávio Alexandre chegou ao estado do Pará para morar com o avô. Minha mãe, professora, exigia muito da gente na escola e eu acabei implicando com a escola e não quis mais estudar e vim para morar com meu avô, que já era pecuarista aqui. E daí acho que minha mãe pensou que eu ficava aqui só uns 30 dias, 60 no máximo, que era muito difícil aqui na época. E acabou que estamos aqui até hoje.
De lá para cá, a paixão pela pecuária só aumenta. As dificuldades foram muitas, é verdade, mas o criador superou uma a uma. Adepto à tecnologia, ele viu na inseminação artificial uma excelente alternativa para melhorar a qualidade do rebanho. Foi o médico veterinário Fabrício Molina quem introduziu os produtos Semex na fazenda Jatobá. Antes da gente implementar a inseminação artificial, a gente fez um breve levantamento de uma desmama anterior aos trabalhos e nós chegamos a pesos de desmama de baixo, em macho, em 190, 197 quilos, né? No primeiro ano que a gente trabalhou com isso, em Nelore, falando em Nelore, a gente conseguiu agregar no primeiro ano em torno de 30 quilos acima do período que ele tinha antes de usar a ferramenta, né? Então, para uma região onde bezerro é comercializado em quilo de peso vivo e também para o pecuarista que faz ciclo completo, que é a situação do Flávio, isso vem ajudar muito na agilidade de sair esse boi da fazenda e trazer o dinheiro para dentro da propriedade. E as vantagens não param por aí. Os bons números servem de incentivo ao produtor rural. A primeira vez eu inseminei 120 animais, aí tive um resultado dizendo ele que era muito satisfatório perante aos demais, né, que nas premips eu tive 50%, nas demais 57%. No próximo ano eu já fiz 240%, no terceiro ano eu já fechei o rebanho com 100% de inseminação. E já atingiu o índice aqui com 62% de prenhez de IATF, e venho observado que o racial nos Nelore melhorando, o cruzamento industrial com um diferencial muito grande de peso do Nelore, as fêmeas que a gente deixa para a matriz com a precocidade bem na frente, praticamente um bezerro na frente, que a IATF ela se paga e ainda deixa um lucro, né? De colecionador, o pecuarista passou a selecionador. Na fazenda Jatobá, só os melhores touros. Se o touro não for top 0,1, no máximo 3%, para mim não serve não. O preço do leite pago ao produtor em julho cai pelo segundo mês consecutivo. É o que diz o relatório do CPEA divulgado nesta terça-feira. Depois do intervalo comercial, você vai conferir os números. E hoje à noite nós teremos o leilão Genética Top Beabisa, com a oferta de reprodutores da raça Nelore. A gente volta já. O preço do leite pago ao produtor registra a segunda queda consecutiva. No mês de julho, o preço cai quase 3% se comparado ao mês anterior. É o que diz relatório divulgado hoje pelo CPEA. Segundo o relatório, com essa queda, a cotação do leite retomou o patamar de julho de 2014, em termos reais, com valores deflacionados pelo IPCA de junho último. É a primeira vez neste ano que o preço fica abaixo do registrado em 2016. Na comparação com julho do ano passado, a queda é de 12,8%. O relatório explica que a diminuição dos preços do leite no campo ficou atrelada à demanda ainda enfraquecida por lácteos e ao aumento da captação. A crise na economia do país e o consequente menor consumo por lácteos pelas famílias brasileiras ainda são o principal desafio do setor neste ano. Segundo o relatório, a demanda desaquecida também gera desaquecimento nas negociações pela indústria. Segundo agentes consultados pelo CPEA, laticínios, atacado e varejo continuam com dificuldades em manter o fluxo de vendas, o que tem estreitado suas margens e, como consequência, pressionado as cotações no campo. Outro fator que gera pressão nos preços é o índice de captação de leite. De acordo com o CPEA, o índice aumentou 6,8% de maio para junho na média Brasil. Houve elevação na captação em todos os estados pesquisados, com exceção da Bahia, que apresentou queda de quase 3%. Na região sul, as variações foram significativas. O clima propício às pastagens e às forrageiras de inverno favoreceu a produção.
O índice de captação em Santa Catarina subiu 8,57%. No Paraná, a alta foi de 8,13%. No Rio Grande do Sul, de 5,5%. Na região Sudeste, a captação aumentou 5,78% em Goiás, quase 5% em São Paulo e perto de 3% em Minas Gerais. O relatório aponta que o menor preço do leite e a maior competitividade dos laticínios influenciaram na alta da captação. Mesmo com o menor volume de chuvas no Sudeste, a produção não foi tão afetada por conta dos baixos valores do concentrado. De acordo com a expectativa da maioria de agentes consultados pelo CPEA, agosto deverá ser mais uma vez período de queda nos preços do leite. Quase 83% dos entrevistados, que também responderam por 83% do volume amostrado, apostam em nova desvalorização. Do total de consultados, 10,8%, que representam 4,2% do volume amostrado, esperam estabilidade. Os que acreditam em alta nas cotações somam 6,3%. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou hoje o resultado da balança comercial referente ao mês de julho. Nos produtos agro, destaque para as exportações de carne bovina, que superaram 100 mil toneladas, com alta na comparação com as exportações do mês de junho. Ao todo, segundo o Ministério, o Brasil exportou o equivalente a 18 bilhões e 700 milhões de dólares e importou 12 bilhões e 400 milhões de dólares. Como resultado, um saldo de mais de 6 bilhões e 300 milhões de dólares. Como sempre, a balança comercial brasileira vai muito bem e os produtos agro também. Vamos conferir alguns deles, começando pela soja. A soja, as exportações diárias foram 21 dias no mês de julho, atingiram 331 mil toneladas. No acumulado do mês, quase 7 milhões de toneladas, soja, mais uma vez, o carro-chefe das exportações brasileiras. A carne suína teve exportações de 2.300 toneladas diárias, com um total acumulado de 48.700 toneladas. Na comparação com o mês de junho, houve uma queda de 9% nas exportações de carne suína. Eu não mencionei, mas volto para falar que as exportações de soja tiveram queda de 24% em julho, na comparação com as exportações do mês de junho. Carne bovina, o grande destaque, como eu havia dito, as exportações diárias superaram 5 mil toneladas, atingindo um acumulado de 106 mil toneladas no mês passado. Alta de mais de 6% na comparação com as exportações de carne bovina do mês de junho. Carne de frango, exportações de 16.900 toneladas diárias, com um acumulado de 354 mil toneladas. Na comparação com o mês anterior, alta superior a 3% nos embarques. E o milho, que exportou por dia 110 mil toneladas, teve um acumulado no mês passado de 2.323 mil toneladas. Estou aqui com o João Pedro. João Pedro, que já havia antecipado, né, João, esse bom momento da carne bovina, né? Olha, Zé, 106 mil toneladas, com o americano suspendendo as importações do Brasil, que poderia ter mais umas 3, 4 mil para o mercado americano, é um bom número. E o frigorífico, que responde por mais de 50% das exportações com dificuldades de compra de animais, ou seja, se não houvesse todas essas confusões que estão surgindo por questões políticas, o número seria muito maior ainda do que esses 106 mil. Se compararmos julho de 2016 com julho de 2017, a diferença é quase 30%. 82 mil toneladas em julho de 2016
contra 106 em julho de 2017. Ou seja, se os frigoríficos falarem que a preço do boi e da vaca caíram por causa das exportações, é mentira, não é verdade. As exportações vão muito bem, obrigado. O superávit comercial brasileiro foi fantástico. Nós temos o janeiro a julho com 42 bilhões de dólares no superávit comercial, ou seja, a diferença entre as exportações brasileiras e as importações está em 42 bilhões positivo. Nesse ritmo é possível chegar no fim do ano com 60 bilhões. Usando uma expressão muito comum ao ex-presidente Lula, nunca se exportou tanto nesse país como agora. Graças ao senhor e à senhora que estão nos assistindo. O trabalho de vocês, o açúcar, a carne de frango, suíno, milho, a soja, café, ou seja, essa número grande de produtos agropecuários que o Brasil tem competitividade e que o senhor e a senhora conseguem produzir, mesmo tendo que carregar nas costas governos incompetentes, ineficientes, etc, etc, etc. O setor é bom de serviço. João, queria comentar com você, ontem nós mostramos aqui, eu vou até pedir para o Maurício colocar novamente as telas que nós mostramos ontem. A notícia veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, com repercussão pela Scott Consultoria, apontando que na semana passada um indício de recuperação dos contratos futuros de boi gordo na Bolsa em São Paulo, esse indício, aliás, pode estimular os investimentos nos confinamentos de bovinos, segundo giro. O primeiro giro foi muito fraco, todo mundo sabe, mas no segundo giro pode haver um estímulo. Ontem nós não temos aqui, pode mudar de tela, por favor? Ontem nós não tivemos o dado a primeira tela para a gente mostrar os contratos futuros de boi gordo, mas nós tivemos queda no preço do boi gordo nos contratos, né? Mas hoje subiu, né? Mas hoje voltou a subir. 135,40. O que você acha disso? O contrato futuro está indicando melhoras? Tem que normalizar. Esse preço 119 é um preço absurdo em São Paulo. Isso aí é totalmente inviável. Isso não é fruto de uma conjuntura extremamente negativa que aconteceu entre março e junho. Ou seja, os frigoríficos aumentaram de forma brutal a sua rentabilidade, ou seja, o Scott mesmo fala que o índice entre que se paga pela roupa de boi da vaca e o preço que vende a carne, 35% a 38%, é muito alto, nunca chegou nesse patamar tão alto assim, fruto desse desequilíbrio, especialmente com a questão dos frigoríficos. Uma hora para outra, o maior frigorífico do Brasil ficou em dificuldade de comprar animais, os demais ficaram com as escalas cheias, e aí o capitalismo selvagem falou mais alto. Ou seja, eu vou baixar R$1, baixar 2, baixar 3 na arroba. Nesse momento, começa a clarear já que aquele boi de capim que foi engordado, boi e vaca de capim, que foi engordado em cima de pasto, começa a rarear. Você não tem mais oferta de forragem, à exceção de quem faz a integração agricultura-pecuária. Quem não faz, rapadão. Ou seja, a tendência daqui para frente é perder peso. O confinamento, o primeiro giro foi menor, não por questão do preço do boi magro, que caiu muito, não por questão do preço das rações, que também caíram, seja o milho, seja o farelo de soja, seja o complexo mineral. Caiu por falta de confiança do confinador para quem vender. O mercado futuro não estava sinalizando um preço melhor. E também ele não tinha confiança em como é que eu vou vender. Eu vou chegar lá em setembro, outubro, para quem é que eu vou vender? Então, não tem comprador. Não tem comprador. Então, essa situação começa a clarear a situação, ou seja, o Brasil começa a se realinhar com outros grupos frigoríficos. As exportações estão indo muito bem, como mostrou o dado do MDIC de julho. O mercado interno começa a haver uma reação. Então, eu acho que esses preços hoje, 135, São Paulo, 135,40, pode ser que seja um sinalizador positivo e que estimule a que haja maior fechamento de animais, pensando em ter animais prontos para abate a partir de outubro. João, mais um assunto que eu queria que você abordasse, a notícia do dia, na verdade, tão aguardada pelos produtores rurais, que é a medida provisória definindo rumos do novo Fundo Rural. Eu não sei se nós já temos condição de mostrar agora, a produção preparou para daqui a pouco, mas se tiver prontas as telas, se vocês tiverem, a gente pode mostrar como é que vai ficar a partir de agora. O governo editou uma medida provisória nesta terça-feira. O presidente Michel Temer participou de um almoço
tradicional almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Todas as terças tem esse encontro com deputados e senadores da chamada bancada ruralista, e todo mundo sabe que Michel Temer amanhã estará na Berlinda, o governo dele, porque a Câmara vai votar se aceita ou não o relatório, se deseja prosseguir com a denúncia contra ele ou não. E ele está tentando agradar todos os lados. Hoje foi a Frente Parlamentar Agropecuária e, coincidência ou não, depois de muito tempo, a medida provisória do Fundo Rural foi publicada. Vamos ver, nós temos alguns números, pode colocar para a gente? Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, eu acho que vai ter uma redução, né? Vai cair para 1,2% a parcela essa é a vencida, né? Vencida. Vai parcelar em 180 vezes, pagando 4% esse ano, e o resto tem mais 176 meses para pagar. Aí vai ter um detalhe, Zé, né? Vai ter que haver uma assinatura de uma confissão de pública que o produtor está devendo. Ele tem que fazer a sua adesão, aqui está dizendo, e aí vai assinar, até 29 de setembro. E vai assinar que deve aquilo. Ou exatamente, seja, está assumindo a dívida. É meio complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Tira-se, se vai se abolir a multa, e vai se cobrar 25% dos juros que ele teria que pagar, né? 25%. A bancada queria uma redução maior, vai ter uma redução de 25% nos juros, a bancada queria 50%, parece que a Receita Federal levou. E a alíquota, que hoje é 2,1%, mais 0,3% de Senar, dando um total, a alíquota cheia de 2,3%, pode cair para uma alíquota de 1,5%. Total, para quem não deixou de pagar durante esse tempo de suspensão do Fundo Rural. Para quem não pagou esse período todo, a partir de janeiro vai sim pagar 1,5%, mais um adicional que vai acabar chegando nos 2,3% a partir de janeiro do ano que vem. Sobre a renda bruta. O que não está bem claro se isso esse 0,8%, a diferença entre o que vai ser... Isso vai valer a partir de 1º de janeiro. 1,5% total, 1,2% para a Previdência, 0,3% para o Senar. Essa diferença vai ser a partir da dívida que ele tem, que tem no passado. E aí tem alguns pontos ainda que estão indefinidos. A questão da bitributação. Porque na pecuária é muito comum ter o pecuarista que é criador, ele vende o bezerro, às vezes tem uma figura do recriador, ou às vezes tem já do terminador, e se isso vai pagar Fundo Rural, depois vai pagar de novo na hora de vender os animais. Então tem uma série de questões que não estão bem claras. Acho que no Congresso essas questões deverão ser colocadas na mesa e vão discutir em cima delas. Agora, que veio para ficar, veio, e é mais uma conta para o senhor e a senhora pagar. Pode botar na sua planilha aí que na hora de vender um boi pode guardar 50, 60 Muita reais. Gente pregou, inclusive, o perdão dessa dívida, mas isso pode esquecer. Acho que infelizmente, aparentemente é favas contadas. Ou seja, vai ter a conta para pagar, vai diminuir a questão das multas e também vai diminuir um pouco os juros que era para ser pago, né? Então, agora... de alguma forma define para quem deve, no caso o produtor, que está vendendo a sua mercadoria, e para quem compra também, a indústria frigorífica também, tem a definição apresentada nessa medida provisória. Agora, uma coisa importante que eu acho que todo pecuarista deve se preocupar, ele quando entrega o animal, ele recebe descontado, no momento, 2,3% do Fundo Rural. Mas quem garante que o frigorífico está pagando e recolhendo esse Fundo Rural? Aqui no Mato Grosso do Sul, na semana passada, estourou uma ação da Polícia Federal em cima de um grupo frigorífico. Se fala em 720 milhões de reais o passivo que eles têm de contribuições, etc. Fundo de garantia, uma série de contribuições que não recolheram. E aí, como é que fica a situação? Eu acho que o setor tinha que se organizar para exigir do frigorífico um comprovante que aquele dinheiro que foi abatido da sua nota fiscal, que não foi pago e que seria para recolher o Fundo Rural, foi recolhido nos nomes daquele pecuarista que foi descontado. Deixar isso para o futuro é um perigo. Hoje, no Brasil, fala-se que essa questão dos frigoríficos é extremamente preocupante, porque tem muitos frigoríficos que o passivo deles é muito maior do que os ativos. Recolhe e não repassa. Esse caso aqui em Campo Grande foi um caso, ali em Terenos, foi um caso que aconteceu. Ou seja,
Pelo menos a imprensa divulga que a Polícia Federal e a Receita falam num rolo de 720 milhões de reais. É muito dinheiro para um frigorífico. Legal, João. Obrigado. Bom trabalho. Bom, para a gente concluir esse comentário, João, até fiquei para você acompanhar também, a repórter Camila Xavier, de Brasília, traz as informações dessa medida provisória Novo FunRural, editada hoje pelo presidente Michel Temer. Após 3 meses de longa negociação, a medida provisória do FunRural vai aliviar as dívidas previdenciárias dos produtores rurais. A alíquota de contribuição foi reduzida de 2,1% para 1,2% e a dívida poderá ser parcelada em até 180 vezes, com redução de multas e juros. A medida provisória foi editada pelo governo às vésperas da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. O presidente participou da reunião almoço, que acontece semanalmente na Frente Parlamentar da Agropecuária. Com a nova medida provisória do FunRural, o ministro da Agricultura acredita que agora a bancada ruralista terá uma base melhor para trabalhar. Os parlamentares terão oportunidade de fazer as suas emendas e o executivo, dentro da responsabilidade fiscal que ele tem, ele terá que fazer os seus vetos ou não. O importante é que, de hoje em diante, nós temos uma base legal para poder trabalhar. Importantíssimo que o FunRural tenha as mudanças na medida provisória, o avanço, mas ela foi editada de uma forma em que abriu a janela para que se possa discutir. Se mudar de entrada, a receita que é 4% de entrada, nós vamos sugerir 1% de entrada para o produtor rural e para os adquirentes 1% dividido em 5 vezes. Camila Xavier para o SBA. Vamos falar de negócios agora. Domingo, o tão aguardado leilão de touros do grupo Terra Grande. Esse leilão será transmitido aqui por nós, direto de Paraíso do Tocantins. Quem está lá, o diretor-presidente do grupo Terra Grande, um dos maiores vendedores de touros da raça Nelore deste país, o doutor André Curado, que vai trazer as novidades, as informações. Muito boa noite, doutor André. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, divulgar o nosso evento aí com vocês. Nós temos agora, então, no dia 6 do próximo domingo, né? Primeiro domingo do mês, aqui na cidade de Paraíso do Tocantins, uma oferta de 450 touros. Esse ano nós estamos fazendo um volume de comercialização de 1.000 touros em 3 etapas, 3 leilões. Realizamos Xinguara, agora temos Paraíso, no dia 15 de outubro temos Tucumã. Todas elas pelo canal do Boi, com vocês aí do SBA. E nesse domingo agora nós temos nesse leilão algumas novidades aí. Entre elas nós temos frete livre para o Brasil inteiro, coisa que nós nunca tivemos. Ou seja, aquele cliente que eu tenho pontuado muito isso para ter a dimensão desse frete. Um cliente que está em Roraima, quer comprar um touro dentro da malha viária, nós entregaremos na sua propriedade. Um que está no Paraná, quer comprar também um touro, nós entregamos na sua propriedade. E também nesse leilão de domingo, nós estamos trabalhando com 2 grandes leiloeiras. Nós estamos com a Programa Leilão e com as Centrais Leilões. Então, quer dizer, nós estamos somando forças aí nessa parceria inédita aqui no estado do Tocantins, nessa região norte, trazendo 2 leiloeiras para compor conosco. E outra grande novidade é que vamos, nesse leilão, ofertar 2 eras de touro. Nós vamos ofertar uma torama com 32 meses e uma torama com 22 meses. Inclusive, queria aproveitar se tem condições de nós colocarmos a bateria de número 97 para que os nossos clientes possam ver um pouco dessa segunda fase do nosso leilão, que vai ser com animais mais jovens. Esse touro é um touro filho do Doma. Ele é de 8 de 2015, quer dizer, está fechando 4 meses, tem 686 quilos, 34 centímetros e meio de CE, top 7%. Então, é uma torama nova, mas que vem com qualidade, acabamento de carcaça, profundidade, mostrando também uma CE, toda a sua precocidade para essa idade que está sendo apresentado. Também nós temos uma das grandes atrações, se não a maior atração, por gentileza, do canal 98, lote 98, que é o grande destaque dessa segunda fase do nosso leilão, que são de touros mais jovens. Esse lote 98, ele é filho de Sansão, ele é de 11 de 2015, ou seja, um animal com 20 meses, tem 694 quilos,
quase 700 quilos, 35,5 centímetros de CE, top 0,5%. Então esse animal é um dos grandes destaques dessa segunda fase do nosso leilão, que vamos ofertar animais mais jovens. Então vocês podem ver como que ele agrega, né, como que ele compõe essa carcaça, que é um dos pontos básicos do Grupo Terra Grande. Se puder depois mostrar para nós, pessoal do canal, o lote 99, aí vocês podem ver, é um lote duplo. Nós estamos aí com 647 quilos a média desse lote, 35 centímetros de CE, top 9,5. Também é um torama jovem. Para quem nos acompanha já sabe, mas para quem está começando agora conosco, nós temos o número do lote, é a ordem de entrada do nosso leilão, mostrando aí a organização, a seriedade que nós temos com os nossos clientes. Se puder mostrar agora, Zaidan, por gentileza aí, com a sua equipe, o lote número 100, que também aí está na tela, é um lote também duplo, está com 657, 35,8, top 4%. Então nós temos essas novidades no leilão que vamos mostrar para todo o Brasil. E uma última novidade aqui também são as parcelas. Nós vamos estar comercializando em 30 parcelas, 2 mais 2 mais 2 mais 24, que é para facilitar os nossos investidores esse parcelamento, para que ele possa ficar mais à vontade, para que enquadre no seu orçamento a sua fatura, a sua compra conosco. Então nesse leilão, volto a repetir, nós teremos algumas novidades. O frete livre para todo o Brasil, qualquer quantidade dentro da malha viária. As duas grandes leiloeiras nesse segmento nosso de comercialização de touros, que é a Programa e a Central, estarão conosco. Nós vamos ter também 2 etapas de era. Nós vamos iniciar com os touros na faixa de 32 meses, depois vamos finalizar com animais de 24 meses. E eu fiz questão de mostrar aí para vocês 4 lotes dos animais mais jovens, para ver que a gente mantém a qualidade ofertada a vocês, e as 30 parcelas. Então nós convidamos a todos para estarem conosco no dia 6 de agosto, próximo domingo, a partir das 14 horas, com transmissão pelo canal do Boi. A partir das 20 horas nós iremos migrar para o Agrocanal. E quem puder estar conosco aqui no recinto, a partir do meio-dia, toda a nossa equipe estará à disposição de vocês. Venham almoçar conosco, estar conosco aqui nesse leilão, 450 touros, que guarda uma grande oportunidade para os investidores. Nós vamos ter lotes individuais, lotes duplos, lotes quíntuplos. Então quem quiser volume, qualidade, dentro desse segmento de comercialização de touros, nós estaremos dia 6 de agosto aqui na cidade de Paraíso, no Tatersal José São José. Obrigado, Zaidan, e com você, boa noite a todo o Brasil. Muito obrigado, doutor André Curado, que é o diretor-presidente do Grupo Terra Grande, fazendo o convite. Você não pode perder, domingo agora, aqui conosco, após o almoço, esse leilão com a oferta de 450 reprodutores Nelore, todos eles avaliados pelo programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte. Renata. Isso mesmo, Zaidan. E a gente vai para um breve intervalo comercial com mais imagens dos animais que serão ofertados neste domingo. O Grupo Terra Grande, a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Serão 450 touros em oferta. Nós já voltamos. O grupo JIF Hold dos irmãos Batistas acertou esta semana a venda da empresa de laticínios Vigor com o grupo mexicano Lala. O valor negociado ficou em 5 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o contrato ainda não foi assinado e faltaria a aprovação dos conselhos das companhias. A venda do ativo de laticínios faz parte do movimento de desinvestimentos da JIF, que começou após os executivos da JBS fecharem um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.
E ontem a JBS comunicou ao mercado que fechou a venda de suas participações frigoríficas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para o grupo Minerva, no valor de 300 milhões de dólares. Agora, o mercado de insumos para a produção de carnes. A pressão de baixa sobre o milho tem sido diminuída, é o que aponta a análise da Scott Consultoria. Vamos conferir a análise dessa terça-feira com o Rafael Ribeiro. Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouco sobre o mercado de milho no fechamento de julho. Bom, os preços caíram, mas o ritmo de queda foi menor que o observado no mês anterior, em junho e também até mesmo em maio, né? Então a pressão de baixa continua, mas perdeu força em função das exportações mais aquecidas ao longo do mês que se encerrou, né? Se a gente pegar a média diária embarcada em julho, o volume foi 96,7% maior na comparação com a média diária de junho. Então esse crescimento, essa maior demanda para exportação acabou aí limitando as quedas em boa parte das praças que a Scott Consultoria faz a pesquisa, né? Na região de Campinas, em São Paulo, a saca está cotada aí ao redor de R$ 25,00 para entrega imediata sem o frete. Houve queda de 2% na comparação mensal e o milho aí está custando por volta de 46% menos na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, um patamar mais baixo de preço. Em curto e médio prazo, a gente trabalha com um cenário de preços mais sustentados em função da maior movimentação para exportação, mas de qualquer maneira esse volume exportado aí vai depender do câmbio, né? A gente viu aí o real o dólar perdendo força em relação ao real nas últimas semanas, o que deve de alguma maneira também interferir nas exportações. Ou seja, a partir de agosto e setembro a gente deve ter um mercado mais sustentado, pensando aí nos preços do milho aqui no mercado brasileiro, porém um patamar de preço bem abaixo do que a gente viu em 2016. O próprio mercado futuro nos mostra isso hoje, um cenário de preços mais firme para o curto e médio prazo. Por hoje é isso aí, eu sou o Rafael Ribeiro, um abraço a todos, sou analista da Scott Consultoria e até a próxima. Obrigada pelas informações, Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Agora você fica com a cotação da soja em todo o país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Bom, você acompanhou agora há pouco uma análise da Scott Consultoria sobre o mercado de milho. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços atualizados do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Mas antes, né, Sara, o fechamento na moeda americana. Boa noite para você. É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. O dólar, no dia de hoje, ele esteve perto da estabilidade, muito próximo aí dos R$ 3,10, mas no fim da tarde a situação mudou e é o que a gente acompanha aqui no telão. O dólar comercial terminou essa terça-feira em alta de 0,22% a R$ 3,12 mais 60 dólar em alta, portanto, o Brasil aí na expectativa, nas vésperas da votação de denúncia contra o presidente Michel Temer, que acontece amanhã, e o dólar, portanto, reagiu com alta frente ao real. Já o milho está enfrentando as temperaturas mais amenas e também o clima mais seco, o que vem fazendo com que a maturação ocorra de uma maneira mais rápida, favorecendo a colheita do milho segundo a safra. E com isso os preços, é claro, caem, né? E a gente começa acompanhando aqui o indicador do CPEA, de acordo com o levantamento de hoje, milho no mercado físico, portanto, com a média de preço de R$ 25,36 a saca. É uma queda, diante da cotação de ontem, é uma queda de 0,31%. Ontem nós acompanhamos aqui, a gente vê aqui na tela também, que o milho no mercado físico era cotado a R$ 25,44 a saca e hoje o preço médio indicado pelo CPEA
é de R$ 25,36 nas principais praças produtoras. Do mercado físico do milho, vamos para o mercado futuro. Milho BMF-Bovespa, de olho no ajuste atual, contratos negociados para o mês de setembro por R$ 25,88 a saca, uma queda de 1,03%. Contratos do milho futuro aqui da BMF para o mês de novembro a R$ 27,95 a saca, uma queda de 0,64%. Contratos para janeiro do ano que vem, um volume de 480 contratos negociados a R$ 28,95 a saca, uma queda de 0,69%. E contratos para março do ano que vem, R$ 30, isso mesmo, R$ 30,35 a saca. O ajuste anterior era de R$ 30,56. Últimos negócios em R$ 30,50, representando, portanto, uma queda para o ajuste atual de 0,69%. Milho e queda, então, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui da B3 em São Paulo. Tá certo, Sara, até já. Agora você fica com a cotação do milho em todo o país. E agora a análise do mercado de boi gordo desta terça-feira. Agora há pouco nós mostramos que na semana passada e até hoje, você vai conferir daqui a pouco, o mercado futuro do boi negociado na Bolsa em São Paulo tem dado indícios de uma boa recuperação de preços. Não é ideal, mas uma recuperação, que é importante. No mercado físico, isso tem acontecido também. A pressão de baixa tem caído ao longo dos últimos dias. Isso porque as ofertas de boiadas prontas para o abate estão ficando mais reduzidas. E o próprio pecuarista, outro fator importante para essa firmeza de mercado, percebeu que a mercadoria dele é importante, que ela tem valor, que ela pode ser um pouco mais valorizada e está segurando um pouco o seu animal, vendendo apenas o necessário para pagar as contas. Tudo isso acaba contribuindo para uma maior firmeza do mercado. Vamos acompanhar agora a análise do Gustavo Aguiar, analista da Scott Consultoria. Olá, aqui é Gustavo Aguiar. Eu trago informações sobre o fechamento do mercado do boi nessa terça-feira, dia 1º de agosto de 2017. Bom, após uma segunda-feira de mercado bastante equilibrado, né, já vinha tendo um comportamento de cotações mais sustentados na abertura da semana, o que a gente viu nesse segundo dia da semana e abertura de mês de agosto foi um mercado mais firme já para o boi. Tá? Dentre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram registradas 7 altas, tá? Em 7 praças pecuárias, o que revela já um mercado que já tem uma propensão maior a uma recuperação para as cotações. A exceção acontece hoje para o Rio Grande do Sul, onde foram registradas quedas nas 2 regiões pesquisadas no estado, em decorrência de uma oferta ainda boa dentro do Rio Grande do Sul, né? E também como consequência da entrada de carne dos estados do Centro-Sul, ali do Centro-Oeste e Brasil Central, também na Praça Gaúcha, fazendo com que o mercado perca um pouco a sua sustentação. Mas de maneira geral, o que se observa já é uma tendência de recuperação nos preços da arroba, com uma escala de abate um pouco mais enxuta e uma disponibilidade de gado gradativamente menor, já entrando mais tipicamente no período que pode ser encarado como uma entre-safra, né, mais de acordo com o que a gente esperava para essa época do ano. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Agora os preços apurados pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos para o sul em primeiro lugar. Preços à vista, livres de fundo rural. Já foi dito pelo Gustavo que no Rio Grande do Sul houve uma queda. Em Pelotas, queda de 5 centavos no quilo. Mesmo valor de queda, 5 centavos no oeste do Rio Grande do Sul. Nas outras regiões, preços estáveis. Agora, na região norte, teve alta, segundo a apuração da Scott Consultoria, alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará,
e R$1 também no norte do Tocantins. Nas demais praças, preços estáveis. Na região Nordeste, uma alta de 50 centavos na arroba no Maranhão. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na região Centro-Oeste. Primeira tela no seu vídeo, alta de R$2 no sul de Goiás. Nas demais praças, tudo igual. A segunda tela também, região Centro-Oeste. Mato Grosso teve alteração, alta de R$1 no sudoeste do estado. Nas demais regiões, tudo igual. Na região sudeste do país, segundo a Scott Consultoria, lembramos que a cotação é para uma boiada comum. No Triângulo Mineiro e no norte de Minas Gerais, alta de R$1 na arroba em cada praça. Agora vamos para outra fonte de apuração de preços, boi gordo à vista, Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul do país, com a apuração da Rural, que teve queda de R$1 no Paraná. Nas demais praças, tudo igual. Na região norte, alta de R$1 em Tocantins e de R$2 em Rondônia. Agora, a região nordeste, variação de R$2 na Bahia. Na região centro-oeste, Goiás apresentou hoje alta de R$1 na arroba. Vamos finalizando, região sudeste, apuração feita pela Rural Business para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística, alta de R$3 em Minas Gerais e queda de R$1 no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a sequência, não é, Renata, da venda direta da genética top Beabisa. A venda direta acontece no programa e logo mais à noite tem o leilão de reprodutores. A gente explica tudo depois do intervalo comercial. Até já. Até já. O Pecuária BR de volta agora com a previsão do tempo com Juliana Rezende. Ao longo das próximas semanas, o padrão de chuvas da metade norte do país pouco se modifica. O tempo ainda deve seguir um pouco mais seco no interior das regiões norte e também nordeste, enquanto que as instabilidades se concentram tanto no extremo norte como também na costa leste nordestina. Só que essa falta de chuvas no interior das duas regiões já tem garantido umidade do solo mais baixa, especialmente nas áreas em vermelho do mapa. E os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa. Instabilidades tanto no extremo norte do país como também na costa leste do nordeste até o dia 6 de agosto. Durante o segundo período, as instabilidades da região norte agora se espalham um pouco mais pela região. Porém, as pancadas de chuva são fracas, os acumulados são baixos, ficam entre 5 e 15 milímetros e não tem potencial para recuperar os baixos índices de umidade do solo. Agora, no Nordeste, as instabilidades também seguem concentradas na faixa leste, enquanto que no interior, a expectativa ainda será de tempo firme com predomínio de sol. Então, durante as próximas semanas, o tempo ainda deve seguir um pouco mais seco no interior, tanto da região norte como também do Nordeste. Os pastos seguem afetados porque os índices de umidade do solo devem seguir declinando. 7 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Agora o fechamento de preços. Vamos acompanhar os indicadores do bezerro e do boi. De volta à Bolsa em São Paulo. Sara Kirchhoff, quais são os números? Zaidan, o mercado do boi vem apresentando aí uma reação diante de uma oferta mais restrita. Essa é a notícia boa aí para os pecuaristas. E aqui no telão a gente acompanha o boi no mercado. Não é o bezerro, vamos falar do boi primeiro? Agora sim, o boi gordo no mercado físico, uma alta então no dia de hoje, 1º de agosto, o preço médio do boi no estado de São Paulo, que é referência para o CPEA, tem o preço médio então de R$ 127,05 no dia de hoje, representando uma alta de 1,21%. A gente acompanha aqui que ontem a variação, o preço médio do boi era de R$ 125,53, já vindo de uma alta. No dia anterior ele vinha de uma baixa, então estava em R$ 123,45. E hoje, boi, portanto, em alta de mais de 1%, fechando o dia em R$ 127,05. Já o boi gordo no mercado físico, aqui na B3,
De acordo com o ajuste atual, contratos para o mês de agosto, R$ 131,23 @, uma alta de 5,66%. Contratos para o mês de setembro, R$ 133,60 @, mais uma alta de 2,53%. Contratos para o mês de outubro, a R$ 135,62, uma variação, portanto, também positiva de 2,28%. E contratos para novembro, de acordo com o ajuste atual, R$ 135,62 @, uma alta um pouco menos significativa, mas ainda assim uma alta de 0,65%. Boi gordo, portanto, em alta no mercado físico e também no mercado futuro. Agora vamos para o bezerro. De acordo com o levantamento do CPEA para esta terça-feira, bezerro, preço médio no estado de Mato Grosso do Sul, estado referência para o CPEA, a R$ 1.098,81 por cabeça. Na semana passada, no dia 26, o bezerro era cotado, portanto, a R$ 1.099,95. Hoje, portanto, o valor por cabeça é de R$ 1.098,81, representando uma variação de 0,69%. Bom, Zaidan, por enquanto, eram essas as informações que a gente tinha aqui da B3. E amanhã, é claro que a gente volta. É com vocês. Obrigado, Sara, pelas informações, confirmando o que nós dissemos ontem, mostramos ontem, esse indício de recuperação do boi no mercado futuro. Hoje o comentário do João também falou sobre esse assunto e agora nós temos o contrato futuro para este mês, para agosto, com alta de 5,66%. É uma alta bastante expressiva. E o contrato para outubro, que é quando há uma referência para o confinamento, o segundo giro do confinamento, alta de 2,28%. Notícias boas do mercado futuro nesta terça-feira. E agora a sequência do shopping virtual, a venda direta da genética top Beabisa, touros e matrizes Nelore. E hoje à noite nós teremos o leilão. Nessa venda direta que você vai acompanhar agora, não há disputa de lances. No leilão da noite, sim. Vamos então para a fazenda em Pontal, do grupo Beabisa. João Campo, muito boa noite. Estou vendo que está tudo pronto por aí, todo mundo alinhado. O leilão promete ser um sucesso. Promete ser um sucesso. Boa noite, Jorge Zaidan. Tenho certeza absoluta que trata-se de um sucesso que teremos logo mais a partir das 20h30. Aliás, até passando o cronograma de todo o nosso trabalho de hoje à sua audiência, nós abriremos às 20h30, trabalharemos com a apresentação de alguns lotes de fêmea, o qual será realizado o leilão amanhã até às 21h, e daí em diante nós passaremos efetivamente ao leilão, onde temos ainda 25 reprodutores que foram apartados e selecionados para o pregão, e encerrando nós traremos hoje, eu acho muito importante a gente citar, apresentar e efetivamente comercializar alguns das outras raças e até espécies que a Beabisa seleciona. Por isso nós apartamos 3 animais da raça manga larga, além de animais também das raças de caprino, no caso anglo-nubiano, e de ovino da raça santinês. Eu estou aqui com o Zé Roberto. Zé Roberto, muito boa noite. Ele que é o coordenador e toca assessor pecuário dessa parte do manga larga. Eu acho que a Bia já é uma grande criadora de renome nacional, todo mundo sabe, em tudo que ela faz muito bem feito e busca grandes profissionais. Agora vocês separaram 3 animais pra gente que sem dúvida nenhuma são destaque, não só da safra, mas são produtores de animais de destaque, né? Boa noite. Boa noite, com certeza, a Beabisa já um trabalho longo já de seleção e criação de cavalos da raça manga larga, sempre com o foco no andamento, no temperamento do cavalo de sela, na qualidade morfológica desses animais, e também na funcionalidade. Utilizando esses animais, então, além de fazer provas, requests, cavalgadas, trabalham também com o gado. Então hoje a gente traz um garanhão da nossa seleção, já que nós temos vários filhos dele começando as pistas de julgamento. Desculpa só te interromper, vamos fazer assim então, põe ele na tela para mim, por favor, atenção nossa técnica, o lote de número 100, até para quem está ligado com a gente, já tomar sua nota, já fazer as suas anotações, é o lote de número 100, que é o Garoto do Vassoural. Isso, o Garoto do Vassoural é um garanhão já de renome dentro das pistas de julgamento, um cavalo que já ganhou inúmeras provas, competições de marcha, competições de funcionalidade,
Então é um garanhão aí que pode ser usado na reprodução. E para quem quiser também passeio, cavalgada, continuar aí sua carreira em pista, é um cavalo que serve aí para criadores exigentes e também para usuários do cavalo. E também temos, obviamente, ele já é um produtor consagrado, inclusive na hora do leilão passarei toda a premiação dele aqui. Lote de número 101, pode trazer para mim na sequência, que é o Paládio do Vassoural, que é um potro jovem que vem à venda agora. Isso, o Paládio é um potro, apesar da sua pouca idade, já está muito bem iniciado na lida com o gado, então aí vem essa seleção que a gente faz aqui do manga larga para trabalhar com o gado, então é um cavalo jovem, novo, mas que está muito bem já no manejo com o gado. Tomem nota, este é o lote 101, tá ok? Nós abriremos, aliás, nós encerraremos, depois dos 20 touros entrarão os animais da raça manga larga. Agora, quem quer fêmea produtora também nós temos, apenas uma. Dona Bia tem um ciúme danado dessas éguas produtoras que ela tem, mas é o lote número 102, que é a França. Com certeza, aqui é retirado da cabeceira das doadoras de embriões daqui da Beabisa. Uma égua completa, eu diria, do melhor nível aqui da seleção das matrizes, com uma genética excepcional e muito equilibrada. Uma égua aí realmente para fazer grandes campeões. Então tá aí, são 3 lotes apenas, lote 100, 101 e 102 da raça manga larga. Quero agradecer ao Zé Roberto, obrigado, viu? Obrigado, agradeço a todos aí que acompanhem, com certeza vai ser uma grande noite. Eu tenho certeza, obrigado, viu, meu amigo? Eu quero chamar agora o Ivan, ele que cuida da parte de ovinos e caprinos aqui da Beabisa, que trabalha basicamente Santo Inês e Anglo-Nubiano, é isso, né, Ivan? Anglo-Nubiano. Santo Inês e Anglo-Nubiano, boa noite, e hoje Dona Beatriz apartou juntamente com a gente lotes especiais para estar vendendo e ofertando hoje à noite para os nossos ouvintes, né, vamos dizer assim. É isso aí, pode colocar o lote 103, aliás já está na tela, né, eles estão mais ligeiros do que eu, são 2 fêmeas, é isso, 2 fêmeas da raça Santo Inês? 2 fêmeas jovens aí para iniciar a reprodução, são animais de genética selecionadas ao longo do tempo, são animais de carcaças exuberantes e aí abertas, sangue aberto para qualquer criador iniciar a sua criação. Então tá aí, anota esse é o lote número 103, são 2 fêmeas, as 2 fêmeas aí ao redor dos 10 meses de 9 para 10 meses de idade. O lote número 104 também são 2 fêmeas da raça Santo Inês. Pode trazer para mim a nossa técnica, por favor, que é a Vassoural Madina e a Vassoural Noca. É isso, Ivan? Exatamente, são 2 belíssimas fêmeas também, carcaças diferenciadas. Animais assim, para quem ou já está na seleção do Santo Inês ou quer iniciar um plantel, fêmeas de, vamos dizer, oportunidade rara para estar adquirindo. Esses animais, todos eles selecionados com genética aí dos melhores reprodutores da genética brasileira, animais de excelência nacional, então aí imperdível mesmo para quem está iniciando aí na criação ou já é criador há muito tempo. E você falou, inclusive, que quem precisar comprar macho, nós temos uma oferta de macho também, né? Lote número 105 pode... Aliás, eles estão mais ligeiros que nós. Eu vou pedir o lote já está na tela. Tá aí o lote número 105, que é o Vassoural Morro. Esse animal é um animal jovem também, apenas 12 meses de idade. Animal aí com potencial genético fantástico. O pai dele já foi premiado em várias pistas do Brasil. Então, assim, o pai dele é o do Tingui Estádio, então é um animal assim diferenciado, um animal de seleção padronizada, então assim, vamos dizer, casal aí para comprar e já sair produzindo campeões também. Agora, como nós temos 2 lotes de fêmeas, nós temos também 2 lotes de macho, o outro é o Vassoural IA 919, o 106, um filho do Tingui Royal. Exatamente, do Tingui Royal também é um animal vamos dizer, top dos top hoje em dia na genética do país, é um animal de conhecimento nacional. Então, assim, são animais imperdíveis para quem quer iniciar, como eu já falei, ou então dar sequência na sua criação, ótima oportunidade de compra. E também, claro, como eu falei, eu adiantei a todos vocês sintonizados conosco, lote número 107 são 2 fêmeas da raça Anglo-Nubiana. Agora quem procura caprino também, nós conseguimos pinçar 2 fêmeas aqui do plantel da Beabisa.
A dona Beatriz seleciona ângulo nubiano desde 1976, então ela é muito exigente, muito criteriosa na seleção do ângulo nubiano. E estamos aí disponibilizando 2 lotes de fêmeas. São fêmeas aí de genética canadense, o pai desses animais tem genética canadense, então aí oportunidade também ótima para iniciantes e já produtores da raça. E o lote de número 108, ele que finaliza essa outra oferta do nosso trabalho, sem ser a nossa oferta de bovinos, pode colocar para mim, por favor, que é filho do Romário. Romário é linhagem canadense, né? Romário é linhagem canadense, exatamente. Então são duas cabritas de pelagem assim exóticas, para quem quer começar, uma cabrita de cor azulada e uma rosilha. Então são animais assim esteticamente lindas e morfologicamente impecáveis. Então tá aí também, volto a repetir, volto a frisar, ótima oportunidade de bom negócio. Obrigado, viu, Ivan? Ivan que cuida dessa parte de caprinos e ovinos aqui da Beabisa. Obrigado. Eu que agradeço, uma ótima noite e boas compras. Obrigado, viu? Olha, eu quero agradecer a participação de todo o time da Beabisa, que é impressionante, Zaidan, o quão esse time ele é coeso, ele trabalha conjunto, focado em produtividade, focado em realmente ofertar e produzir animais de excelência, seja em todas as espécies, seja nos caprinos, nos ovinos, no manga larga aqui dentro dos equinos e, claro, no nosso Nelore, que é a oferta principal. Estivemos durante uma semana toda já trazendo 60 reprodutores, hoje temos apenas 25 que foram apartados e selecionados para estar aqui dentro do nosso leilão, do nosso pregão. Eu quero lembrar também amanhã que estaremos, desculpe-me, o dia inteiro trabalhando com a oferta das fêmeas a preço fixo e à noite nós temos as fêmeas ainda do nosso pregão, onde eu tenho certeza absoluta que grandes oportunidades desfilarão aqui pelo SBA, pelo Canal do Boi. Eu quero devolver o sinal para Campo Grande, mandar um abraço para Renato, um abraço para o Zaidan e lembrar que às 20h30, aí sim, estaremos ao vivo em definitivo até às 21h, trabalhando com as fêmeas de amanhã e das 21h em diante, bateremos o martelo com 25 reprodutores da cabeceira do plantel da Beabisa. Muito obrigado, Zaidan, um grande abraço. Beabisa. Muito obrigado, Zaidan. Valeu, João. Bom trabalho para todos vocês, Beabisa, a equipe da Central Leilões e da Vitrine Leilões que realizam esse evento, não é, Renata? É isso mesmo, Fim de Zaidan. papo? Fim de papo, vamos embora? Vamos embora. Bom, Pecuária BR fica por aqui, para você uma ótima terça-feira e até amanhã. Fica agora com o Brasil Gourmet com o nosso chefe Renato Lapenta. E depois o Na Batida do Martelo e tudo sobre o leilão da genética Beabisa, oferta de reprodutores. Você vai ver conosco a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Ao aperitivo para você aí. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, até amanhã.